Olá, sejam bem-vindos ao São Lucas 24 horas. A visão é um dos sentidos de extrema importância para a qualidade de vida. E para entender sobre os cuidados com a saúde ocular, eu gostaria de agradecer a participação do Dr. Ramon Alau, médico oftalmologista e preceptor da residência médica em oftalmologia do São Lucas Hospital Center. Seja bem-vindo, doutor. Olá, Gabriele, obrigado pelo convite. Então hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a importância do cuidado com a saúde ocular. Doutor, então, já para a gente iniciar a nossa conversa, muitas vezes as pessoas deixam para procurar o oftalmologista quando já estão com muitos sintomas, quando já não estão enxergando muitas vezes. Quando as pessoas devem já buscar o seu oftalmologista para fazer os exames e acompanhamento? Exatamente. A gente orienta de forma geral a consulta de rotina anual. Claro que há exceções, existem pacientes que precisam, de um cuidado mais de perto. Mas, de maneira geral, nós orientamos a consulta de rotina anual, mesmo que o paciente não tenha grandes sintomas, mesmo que ele acredite que o óculos dele esteja ainda bom, e muitas vezes está, de fato, porque a maioria das doenças oculares, em seus estágios ao menos iniciais, ela não dá sintoma. Então, a pessoa, por exemplo, pode desenvolver um glaucoma, tá com a retina acometida pelo diabetes e tá enxergando bem, tá sem dor, não estar com o olho vermelho. Por isso, a importância de fazer esse exame de rotina, para a gente detectar de uma forma precoce e conseguir tratá-lo da melhor maneira. Doutor, hoje no consultório, quais são os principais queixas, quais são as principais doenças e causas que chegam para o doutor, assim, que tem acometido grande parte da população? Claro, a maior queixa do paciente é que está enxergando mal, que não está tão nítido, seja de longe, seja de perto, e ele acredita que o grau do óculos não está bom. Muitas vezes é isso, porém, muitas vezes não é isso, não é a correção visual através do óculos que vai melhorar a visão. Hoje no Brasil, a principal causa de cegueira reversível é a catarata, e a causa de cegueira irreversível é o glaucoma, no Brasil e no mundo isso, Claro que chegam também muitas pessoas com conjuntivites, quadros virais, quadros alérgicos, e como no meu caso eu sou especialista na parte anterior do olho, realmente chegam muitas pessoas interessadas em parar de usar óculos, sejam elas pessoas jovens ou não. Bem como uma doença bem frequente, que também atendo bastante, que é o chamado de ceratocone. Certo. O que é isso? A parte anterior do olho, ela vai ficando em forma de cone, em forma cônica, por isso o nome ceratocone. Então, de maneira geral, meu dia a dia tem todos esses casos. Tem todos esses casos. O doutor comentou sobre a cataratas e eu queria que o doutor explicasse para o pessoal de casa, então, é uma doença, ela é uma condição, como que ela começa, tem causa? Explicasse um pouco mais sobre a cataratas, então. Então, o que é a catarata? A catarata nada mais é que a perda da transparência da nossa lente natural de dentro do olho. Então, todos nós nascemos com uma lente, nós temos uma lente dentro do olho, que se chama cristalino. Então, como o nome já diz, quando a gente nasce, essa lente é cristalina, Ela fica atrás da menina dos olhos, atrás da pupila. Com o passar dos anos, essa lente cristalina, ela vai perdendo a sua transparência. E isso é algo inerente a todos nós. Então, todos nós, depois dos 60 anos, teremos algum grau de catarata. Se é necessário fazer a cirurgia, se vai melhorar a visão fazendo a correção através do procedimento cirúrgico, é outra conversa. Mas que todos nós, sim, teremos algum grau de catarata após os 60 anos, nós teremos, porque a lente vai perdendo a transparência, Eu sempre falo para o paciente, assim como a pele vai ficando com ruga, o cabelo ficando branco, a nossa lente natural vai ficando mais opaca. Claro que isso do cabelo branco, algumas pessoas vão ter muito antes de outras, mas que todos nós teremos em alguma etapa da vida, teremos. Existem outras condições, que também provocam a catarata. Então, a causa mais comum de catarata é a senil. O
que todos nós vamos ter, né? Então, a pessoa de casa não precisa ficar preocupada, minha avó teve catarata. Que bom que ela teve, né? Senão que ela viveu até até uma fase mais avançada. Mas existem outras causas de catarata, né? Por exemplo, existe a catarata congênita. O bebê teve uma infecção, a mãe teve uma infecção, né, durante a gestação, e isso levou ao bebê a nascer com catarata, né? Nós temos medicamentos que proporcionam a pessoa desenvolver catarata, por exemplo, quimioterápicos, né? O paciente ali em tratamento oncológico, corticoide em excesso. Então, aquele paciente que tem ali uma dor no joelho, dor no... que fica tomando por muito tempo, é diferente de fazer um tratamento por um período específico. Então, existem sim outras condições, como medicamentos e outras doenças que fazem a catarata aparecer antes do previsto. Mas mesmo assim, tem tratamento. E como seria esse tratamento, doutor? Explica para nós. O único tratamento para a catarata é a cirurgia, ou seja, não existe colírio, nada disso, né? Como que é feita essa cirurgia? A gente faz uma pequena incisão no olho, em torno de 1 a 2 milímetros, aspira por essa incisão essa lente fosca e implanta uma nova lente, né? Então, toda cirurgia de catarata vai uma lente dentro do olho, né? Muitos pacientes, eu quero só fazer a catarata, não quero colocar lente. Mas não, né? A catarata nada mais é que a lente da pessoa que está fosca. Como eu estou aspirando essa lente, é necessário implantar uma nova lente, né? Então, toda cirurgia de catarata, em toda cirurgia é implantada uma lente e dependendo da lente que o paciente optar, é possível ele nunca mais precisar usar óculos. Olha que bacana, então, já dá esse tratamento bem efetivo para o paciente. E, doutor, a questão da idade, o doutor comentou que geralmente é o que acontece, o caso de catarata, e ele pode fazer, então, a recomendação dessa cirurgia pode ser, então, para os pacientes de qualquer faixa de idade, qualquer caso. Então, nos bebezinhos também pode ser feita a cirurgia, ou vocês esperam uma certa idade para fazer esse procedimento? Não tem uma idade exata, né? Em bebês, existem várias coisas que a gente tem que avaliar, se vai valer a pena a cirurgia e tudo mais, né? Já em pacientes mais velhos, a gente pesa muito o grau da catarata, quanto à idade do paciente, né? O desejo do paciente ficar livre dos óculos, porque existem outros métodos em que é possível também o paciente livrar-se dos óculos. Então, nem sempre uma cirurgia de catarata precoce vai ser a melhor opção. Por isso que é importante a consulta e o atendimento individualizado. Mas é muito frequente aquele paciente que tem uma catarata bem inicial, que nem está atrapalhando de fato a visão dele, mas o paciente não quer mais usar óculos, né? Essa fase da vida, o paciente geralmente já está usando um óculos multifocal, se incomoda com a qualidade do óculos. Sendo assim, é possível ele realizar o procedimento, né? E já ficar livre definitivamente dos óculos, porque após o procedimento, o grau não muda mais, tá? E o paciente vai enxergar longe, intermediário e perto. Essa dependência ou não dos óculos após a cirurgia depende do tipo de lente que é implantada. Caso seja uma lente trifocal, que é o que hoje a gente tem de mais moderno no mundo, o paciente vai ter, como o nome diz, foco longe, foco intermediário e foco perto, sem a necessidade dos óculos. Doutor, no caso da questão do óculos, as pessoas muitas vezes buscam o oftalmologista já achando que precisa de óculos, nem todos os casos vão ser utilizados, e quando ou para todo mundo é necessário, a pessoa tem um grau mais baixo, mas ela também precisa de óculos, como que é feita essa avaliação e indicação do uso do óculos? Essa questão do uso dos óculos, assim, generalizando, nas crianças que estão em formação visual, seria importante elas de fato usarem. Já nas pessoas, conforme o tempo vai passando, é algo meio pessoal, né? Ela que vai decidir a necessidade ou não do uso do óculos. O fato dela usar
ou não usar o óculos não vai fazer aumentar o grau ou dar algum problema de fato no olho, né? Mas, claro, geralmente com o óculos a pessoa vai enxergar melhor. Mas se ela acha isso necessário para o dia a dia dela, a escolha vai ser dela, vai ficar a critério dela, exatamente. Eu gosto sempre de mostrar para o paciente, olha, assim é a tua visão de óculos, assim é sem óculos. Claro, muitas pessoas têm um grau tão pequeno que eles nem notam diferença, né? E aí a resposta já está dada, né? Não tem nenhuma necessidade. Certo. Falando um pouquinho, então, doutor, sobre essa parte da criança, da indicação. A gente vê hoje muito uso de telas e isso afeta também e qual o impacto na formação dessa parte ocular da criança e, no caso da indicação do óculos, ela pode auxiliar a causar menos danos? Na criança, essa consulta de rotina que já é importante, né, ser anual, na criança ela é ainda mais importante, né, porque é durante os nossos 9, 10 anos de vida que a nossa formação visual é feita. Então, se a criança tem um problema não corrigido durante esse período de maturação de visão, depois não adianta mais fazer nada. Entendi. Então, é muito frequente, né? Eu vou te dar um exemplo que ocorre, assim, super comum no dia a dia. A criança nasce aparentemente com os 2 olhos saudáveis, porém em um dos olhos ela tem 4 graus e no outro tem 0,5. Uma diferença aí substancial entre o grau dos 2 olhos. Os pais não notam nenhum problema, porque a criança vai estar ali enxergando, fazendo as coisas, bem como os professores. E aí, certo dia, a criança nota que ela não enxerga tão bem de um olho, né? Só que, durante todo esse período, até por um mecanismo de defesa da criança, ela ficou estimulando muito mais o olho com menor grau, até um mecanismo de defesa para não ficar enxergando embaçado. Então, esse olho com esse grau maior, né, que é perfeitamente saudável, a anatomia tudo normal, ele ficou o que a gente chama popularmente de preguiçoso. O termo médico para isso a gente chama de ambliopia. É um olho que é normal, mas que não foi estimulado adequadamente durante aquele período da infância, e por isso ele ficou preguiçoso. Mesmo colocando o grau no óculos agora, esse olho não vai enxergar. Olha só a importância desse acompanhamento precoce. É fundamental desde cedo, né? Tanto para triagem, né, de doenças. A gente teve aí, foi conhecida aquela história da filhinha do Thiago Leifert, né, que teve retinoblastoma, tanto pela triagem de doenças assim que acontecem também tumores oculares em bebês, bem como para essa questão da gente estimular a visão da criança. Nesse caso, então, doutor, quando é diagnosticado precocemente, qual é o caminho que vocês utilizam para fazer com que esse olho estimule novamente a visão quando ainda tem tempo? Claro. Nós temos 2 oftalmopediatras no nosso hospital, né, a doutora Meline e a doutora Carolina. Existem várias maneiras da gente estimular o olho, né, através de óculos, muitas vezes já resolve. Algo que utiliza-se muito também são os tampões. O que seria isso? A gente tampa o olho bom, aí obriga a criança a olhar com o olho ruim. Isso, claro, estimula e faz com que a visão desse olho melhore. Então, quando diagnosticado precocemente, dá para fazer todos esses caminhos e acompanhamentos para essa qualidade de visão dessa criança a longo prazo, porque vai para o resto da vida, né? Exatamente. De extrema importância, é um dos sentidos mais importantes que a gente tem, que muitas vezes você se acostuma, você sempre vê. Então, quando você começa a sentir, daí, opa, peraí, que tem alguma coisa de errado, né? Doutor, falando mais agora sobre esses cuidados, eu gostaria que o doutor explicasse, então, em casa, o que as pessoas podem fazer, além das consultas anuais e acompanhamento, para que ela tenha uma qualidade, uma saúde ocular saudável a longo prazo? Perfeito. Além dessa consulta anual, né, em relação às telas, até que me perguntasse anteriormente, muito se fala dessa questão de tela hoje em dia. E o que aconteceu, né, muito durante a pandemia, mais que a gente ficou mais tempo em casa,
lendo mais, é que aumentou o número de crianças com miopia, né? A miopia, ela decorre, na grande maioria das vezes, num olho que cresceu um pouco mais que o normal, né? E aí a pessoa, consequentemente, vai enxergar mais embaçado para longe. Então, antigamente não era comum crianças terem miopia, porque, ora, criança tem o olho pequenininho. Mas hoje a gente vê um número absurdo de casos de crianças míopes. Miopias baixas, menores que 6, não costumam dar problemas para os olhos. Mas, quando a miopia começa a aumentar muito, né, chega a valores altos, não é só questão de grau. Esse olho grande, esse olho alto míope, esse olho que cresceu demais, ele pode ter inúmeros problemas. Ele vai desenvolver catarata antes. Ele tem um risco muito maior de desenvolver glaucoma, que é uma causa de cegueira irreversível. Como o olho cresceu demais, né, a parte posterior do olho ela vai esticando, 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 e a retina, claro, vai afinando. Então, é um olho que tem uma probabilidade de ter um descolamento de retina, um rasgo da retina muito maior. E os pais, eles, não, mas tudo bem, quando fizer 18 anos, 20 anos, vai fazer uma cirurgia refrativa e vai tirar de grau. E não vai, né? O grau, sim, eu posso tirar, independente de quanto seja. Se for 30 graus, tem possibilidades cirúrgicas de tirar esse grau. Porém, o olho vai seguir grande. Certo. Então, mesmo o paciente tinha 10 graus, né, fez a cirurgia com 22 anos, hoje não tem mais nada, ok. Mas o olho dele vai seguir tendo esse tamanho grande, vai seguir com esses mesmos riscos. Então não é uma questão de grau, né? Por isso que a gente bate muito nessa tecla. Hoje a gente sabe que a miopia tem sim o fator genético, mas ela está muito associada ao excesso de visão de perto, não só de tela, né? Na realidade não tem nada comprovado que a tela especificamente seria pior que o papel, por exemplo, né? Mas claro, devido aos celulares, tudo mais, ao aumento do uso contínuo, do né? uso contínuo da visão de perto. Então, de maneira geral, né, isso vale, é bom para todo mundo, mas vale muito mais para crianças, seria tentar aumentar essa distância aqui. Eu sempre falo para o pai, para a mãe, que ver televisão é bem melhor que o celular, porque a distância é muito maior. Né? O celular está aí no nosso dia a dia, impossível viver sem ele, mas quanto mais a gente afastar essa distância, melhor, né? Quanto mais próximo o nosso rosto, o foco, maior é o estímulo para o nosso olho crescer. E esse crescimento não é só na infância, ele pode acontecer na fase adulta ou ele acontece especificamente durante esse período até os 10 anos que o doutor comentou? Não, ele acontece também na idade adulta, né? São inúmeros os motivos que ocorre a progressão da miopia. Por exemplo, outro motivo que acontece bastante é aquela pessoa ali, 18, 19, 20 anos, que entra na faculdade e começa a estudar mais. Certo. E a miopia aumenta, né? Tá ligado de certa forma ao que a gente tinha conversado anteriormente, porque o excesso de visão de perto é um estímulo para o olho crescer. Então é muito comum, a pessoa tinha um grau baixinho, entrou na faculdade, começou a estudar mais, e o grau começa a aumentar, né? Então há vários mecanismos implicados no aumento da miopia, mas realmente, novamente, nas crianças, a gente tem um cuidado maior, porque elas estão em fase de crescimento, elas têm um longo caminho a percorrer ainda, né? Se a pessoa aos 20 anos tem uma miopia baixa, mesmo que ela aumente, vai ficar baixo. Mas agora uma criança de 5 anos que tem 2 de miopia, tudo bem, hoje é baixo, mas quando ela tiver 20 anos, pode ser que seja um grau muito alto. Então tem que ter todo esse cuidado e acompanhamento também dos pais. Claro. Doutor, falando também, o doutor tinha falado sobre os cuidados, algumas pessoas acabam utilizando no dia a dia colírio sem a prescrição médica. Isso acontece. Quais são os malefícios que pode causar para a saúde do olho dessa pessoa esse uso desconexo e sem necessidade? Sim, sem prescrição. Nos colírios a gente tem esse problema que muitos pacientes acham que
colírio não é medicamento, ou que todos os colírios são semelhantes, e não são. Cada colírio é para Indicado para determinada alguma coisa. patologia, exatamente, né? Os colírios lubrificantes somente, que nem sempre são vendidos lubrificantes corretos, não teriam nenhum problema a princípio de serem usados, né? Só tem que se certificar que são colírios lubrificantes. Mas outros colírios, se usados por bastante tempo, sim, vão provocar prejuízo à visão. Eu tenho, inclusive, alunos, né? Já tive mais de um caso de aluno que, sempre com alergia, usando colírio de corticoide, aluno que, né, São Lucas, desenvolveu uma catarata por isso. Precisa. Então, colírio é medicamento, né? E ele deve ser consultado pelo seu oftalmologista sobre a periodicidade e o número de vezes ao dia. Com a indicação correta, perfeitamente, para que não dê nenhum caos, nenhum dano prolongado para a saúde. Porque, como o doutor disse, ele é parte do nosso corpo, então é um medicamento que tem que ser usado, assim como os outros, com a indicação. Igualmente, só a via é diferente. Às vezes a pessoa tomar via oral vai usar o colírio, mas é um medicamento. Perfeito. Que inclusive tem absorção sistêmica. Então tem pessoas que usam colírio, tem colírios que podem dar sonolência, outros colírios que podem aumentar a pressão arterial, que não é tão comum, mas sim pode acontecer. Existe, não é? Tem que tomar todo. Então, colírio é medicamento. E tem que ter cuidado na hora da utilização, né, doutor? Agora falando um pouco, doutor, sobre a parte das tecnologias dentro da área da oftalmologia. Como tem sido esse avanço? Quais são as novas tecnologias que vocês utilizam nos tratamentos, no acompanhamento mesmo de exame dentro do consultório e na hora das cirurgias também? Conta pra gente um pouquinho dessa parte. A oftalmologia é uma área muito bacana. Bom, principalmente por ser, né, algo que melhora a qualidade de vida, devolve a visão para os pacientes. E também por ter toda essa tecnologia envolvida, né, o que tem cada vez mais ainda aumentado de forma exponencial dentro da oftalmologia. Então, hoje, por exemplo, a gente tem lasers, falando da minha parte, né, que se a pessoa tem 2,25 de miopia, o laser trata exatamente isso. É algo muito preciso, de fato, né? Em relação à cirurgia de catarata, ela é feita com microincisões, onde a gente nem dá ponto no olho, ou seja, a recuperação é muito rápida. A gente tem aparelhos diagnósticos que conseguem detectar doenças realmente no seu estágio mais precoce possível. A gente consegue fazer uma varredura de todas as partes do olho. Então, agora com a inteligência artificial, isso cada vez mais cresce dentro da oftalmologia, mas realmente existem inúmeros aparelhos, tanto aparelhos cirúrgicos quanto aparelhos para diagnóstico de doenças e acompanhamento de patologias que a gente tem hoje em dia. Tem evoluído e avançado cada dia mais e os doutores têm que acompanhar essa parte também. Doutora, agora, para a gente complementar ainda mais a nossa conversa, essa parte da especialização que vocês fazem dentro da oftalmologia, uma residência da oftalmologia, quanto tempo dura? Como que vocês se especializam depois novamente em outras áreas, além dessa residência geral, para a gente dar um contexto também sobre o papel e a importância do médico oftalmologista? Sim. A residência de oftalmologia ela dura 3 anos, atualmente, e caso o oftalmologista queira se especializar em um segmento, né, aí ele vai fazer o que a gente chama de fellow, que é uma subespecialização em alguma parte, porque a oftalmologia é realmente gigantesca. Eu sempre falo com os alunos, eu comparo muito com a traumatologia, né? Dentro de um hospital, por exemplo, de traumato, tem um médico que vai ser especialista em joelho, o outro vai fazer a parte de mão, antebraço, o outro vai fazer a coluna. E com a oftalmologia isso é um pouco parecido, né? Claro que a gente tem conhecimento sobre as coisas gerais do olho como um todo, mas vai ter, bem como eu falei, as nossas especialistas em oftalmopediatria, os especialistas em glaucoma, os especialistas em transplante de córnea, né? Os especialistas em retina, porque os procedimentos e os exames são muito diferentes.
Por isso que cada vez mais ocorre essa criação de hospitais oftalmológicos, né? Aí a pessoa pode ser atendida por cada um especialista, e muitas vezes ela precisa de mais de um, né? O paciente tem um problema na retina, mas também tem catarata, né? Proporcionando assim, claro, melhor atendimento pelo paciente. Específico e dedicado, direcionado para aquela condição que o paciente tem, certo, Exato. doutor? Doutor, gostaria de complementar mais alguma coisa e reforçar a importância, então, para o pessoal de casa desse acompanhamento, falar sobre a importância dos cuidados com a saúde do ocular, assim como a saúde do restante do corpo, né, doutor? Gostaria que o doutor complementasse. Eu vou realmente lembrar as pessoas da importância da consulta anual, né? A gente detecta... Mês passado, tive a felicidade de detectar um tumor no paciente no exame de rotina, um paciente sem queixa alguma. Isso torna-se mais importante novamente em crianças que elas estão em fase de maturação visual. Mesmo estando tudo bem, não deixem de levar seus filhos ao oftalmologista. E lembrar da possibilidade do paciente, caso queira, caso seja uma vontade de ter uma liberdade total de óculos, lente de contato. Hoje isso é totalmente possível, né? A grande maioria dos pacientes pode sim realizar o procedimento. E a gente vai avaliar, dependendo da idade e do grau, o melhor tipo de tratamento para ele. Perfeito. Acredito que conseguimos esclarecer algumas dúvidas, reforçar sobre essa importância e os cuidados que as pessoas podem ter. Gostaria de agradecer a presença do doutor no São Lucas 24 horas e seja sempre bem-vindo, doutor. Eu que agradeço, Gabriela. Obrigado pelo convite. O São Lucas 24 horas de hoje fica por aqui, mas não deixe de acompanhar as redes sociais do @FH São Lucas Cascavel para ficar por dentro de todas as novidades. Espero você!